Então, nós vamos dar sequência aqui nos estudos da fisiologia endócrina, agora estudando o chamado eixo hipotálamo-hipófise. É apenas um resumo, né, da atuação desse eixo no sistema endócrino, mas caso você ainda não tenha assistido, peço que você assista a aula introdutória do sistema endócrino, né, para que você possa entender um pouco melhor o funcionamento desse eixo. Bom, como a gente chama de eixo em sistema endócrino, na verdade, nós estamos nos referindo à situação onde uma glândula interage com outra para a secreção de um hormônio, né? Nesse caso aqui, por exemplo, nós vamos ver que o hipotálamo, uma glândula localizada no encéfalo, né, que na verdade tem muitas outras funções, né, como por exemplo o controle da fome, da saciedade, regulação hídrica, termogênese corporal, enfim, tem inúmeras outras funções, né? Ela também vai contribuir no controle da hipófise. Então, vai secretar algumas substâncias que vão estimular ou às vezes inibir a hipófise de produzir seus hormônios. E é interessante saber que a hipófise também vai regular a ação de uma terceira glândula muitas vezes, como por exemplo no sistema chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, eixo hipotálamo-hipófise tireoide, né? Quando o hipotálamo secreta um hormônio que estimula a hipófise a secretar um segundo hormônio que vai até a glândula, por exemplo, a tireoide, estimular que a tireoide secrete os seus próprios hormônios, no caso, o T3 e o T4. Bom, como é que o hipotálamo faz isso, né? O hipotálamo vai controlar a hipófise através de duas formas. A primeira delas é com prolongamentos neuronais que saem do próprio hipotálamo e chegam até a hipófise, e que vai culminar na secreção de hormônios como a ocitocina, né, um hormônio tradicionalmente conhecido na condição do parto, né, quando a mulher está ali em vias de dar à luz. A ocitocina, então, é secretada numa quantidade maior pela hipófise e vai, então, estimular as contrações intrauterinas. Também depois, durante o período de amamentação, né, quando a ocitocina, então, estimula a produção do leite. Outro hormônio produzido por essa parte da hipófise, que é a chamada então neurohipófise, é o hormônio antidiurético. Como o nome diz, é um hormônio que diminui a diurese, ou seja, a perda de água pelo corpo, regulando então as concentrações hídricas. Mas a hipófise tem também uma segunda região dela, que é a chamada adenohipófise, que é controlada pelo hipotálamo via corrente sanguínea. Como acontece isso? Então todo mundo sabe que os vasos sanguíneos formam um sistema fechado, né? O sangue circula por esse sistema. Mas algumas regiões vão ter uma conexão peculiar. Então, por exemplo, ramificações do vaso sanguíneo passam pelo hipotálamo e chegam até a hipófise. Isso faz com que haja uma comunicação muito rápida e eficiente entre o hipotálamo e a hipófise via corrente sanguínea. Então, algumas substâncias secretadas pelo hipotálamo na corrente sanguínea, nesse chamado sistema porta-hipofisário, vai sair hormônio secretado pelo hipotálamo, né, chega até a corrente sanguínea e alcança rapidamente a hipófise. Alguns desses hormônios são o GH, o Growth Hormone, né, o hormônio do crescimento, que vai atuar, nós vamos ver daqui a pouquinho, praticamente em diversas células do corpo, né, trazendo contribuições diversas. O ACTH, né, o chamado hormônio adrenocorticotrófico, é um hormônio secretado pela hipófise que vai atuar lá na adrenal, estimulando a produção de alguns hormônios pela adrenal. O hormônio estimulante da tireoide, também conhecido como TSH, da sigla em inglês, que, como o nome diz, vai estimular a tireoide. A prolactina, né, um hormônio importante também para a, a, a estimulação durante o período de amamentação, né, a estimulação do aumento do tamanho das glândulas mamárias e aumento da produção de leite, e os hormônios que vão atuar nas gônadas, luteinizante e folículo estimulante.
Bom, quase toda a secreção dos hormônios da hipófise vai ser intimamente controlada pelo hipotálamo. Nessa tabela, a gente consegue visualizar um pouquinho disso, né? Vou pegar apenas alguns exemplos aí para que a gente possa ver como isso acontece, né? Repare que ao lado, na coluna esquerda, tem o hormônio hipotalâmico. Na coluna da direita, o hormônio da hipófise. Então, por exemplo, o hipotálamo, por diversos estímulos, né, vai então liberar ou secretar o TRH. O TRH vai rapidamente pela corrente sanguínea atingir a hipófise e estimular a secreção do hormônio estimulante da tireoide, do TSH. O TSH na corrente sanguínea vai atingir então a tireoide, estimulando então a produção dos hormônios tireoidianos. Esse eixo também se repete quando o hipotálamo secreta o CRH, que vai estimular na hipófise a secreção do ACTH, que por sua vez vai até a adrenal, estimulando a secreção dos hormônios, como por exemplo o cortisol. No caso do GH, que nós vamos ver daqui a pouquinho de uma forma mais detalhada, dois hormônios, o hormônio estimulador do GH e o hormônio inibidor do GH, produzidos pelo hipotálamo, vão estimular ou secretar ou inibir a hipófise a secretar o GH. Então são exemplos para que a gente possa entender como é, afinal, que o hipotálamo comanda a hipófise na secreção dos hormônios. Bom, dentre esses hormônios todos que nós vimos, eu selecionei o hormônio do crescimento como um hormônio importante, interessante, para que a gente possa visualizar. E segue agora um resumo sobre esse hormônio, tá? Ele é produzido, como nós vimos, e secretado pela hipófise anterior, chamada adenohipófise, e vai exercer um papel importante em diversas células do corpo, que são aquelas células que possuem, como nós já vimos, né, o receptor para o GH. O que ele vai fazer então? Bom, a primeira grande função dele, é bom que a gente adiante isso antes de dizer as outras, é estimular principalmente o fígado, né, mas não apenas o fígado, outras células também, de outros órgãos, de outras regiões, a produzir um hormônio, um fator de crescimento chamado IGF. A sigla vem do inglês Insulin-like Growth Factor. É um fator de crescimento semelhante à insulina. Apesar do nome, as ações dele são diferentes das ações da insulina. É que como ele é parecido, ele consegue ter uma pequena afinidade com o receptor da insulina, mas também não causa é, alterações significativas por conta dessa semelhança. Mas o nome ficou IGF. O IGF, uma vez secretado na corrente sanguínea, vai atuar em várias partes do corpo, estimulando o crescimento corporal, proliferação celular, síntese proteica, etc. Então, o hormônio do crescimento, o GH, ele pode atuar de forma direta, somatotrófica, ou seja, estimulando o crescimento corporal, ou através, então, do fator de crescimento, né? Ele vai aumentar a taxa de síntese proteica, né? Aumentando a captação de aminoácidos pelas células, mas ele vai ter outras ações metabólicas, como por exemplo, mobilizar ácidos graxos como uma forma preferencial de obter energia. Ou seja, uma vez que ele é secretado, ele, entre aspas, poupa a glicose do sangue, né, estimulando a utilização de ácidos graxos. Estimula também a secreção de insulina. No caso específico do crescimento ósseo, né, a gente sabe que o GH tem uma hiperprodução, uma produção aumentada, né, dentro de valores normais, né, no período da adolescência. Isso gera, então, o estímulo para que as epífises ósseas produzam o crescimento longitudinal do osso, né? E faz isso através da deposição de proteínas pelas células ósseas, aumento da reprodução celular, conversão de condrócitos, enfim, ele vai ter uma série de atuações produzindo o crescimento ósseo. O que estimula a secreção do GH? Então, evidentemente, o próprio hormônio estimulador do GH, produzido pelo hipotálamo, como nós vimos em slides anteriores, né? Mas também outras condições. O exercício é um bom estimulador para o GH. O sono profundo, como nós vimos que existe um pico
né, ou picos de secreção de GH durante o sono, também situações de estresse, né, e condições metabólicas, como por exemplo hipoglicemia, redução de AGL, deficiência proteica. Isso, se a gente aplicar isso, por exemplo, ao período de sono, quando há um jejum maior, dá para a gente entender, e também situações de estresse, onde a pessoa às vezes teria dificuldade em ingerir alimentos, né? E o que que inibe a produção de GH? O próprio hormônio inibidor do GH, esse é o principal, né? Então, produzido aí pelo hipotálamo, mas a presença do GH ou do IGF também inibem num feedback negativo o envelhecimento corporal, né? E concentrações altas de glicose no sangue, aumento de AGL. Bom, e para finalizar, algumas anormalidades que acontecem relacionadas ao GH. Então, quando ocorre redução da produção do GH ou redução da ação do GH, o que resulta numa redução do IGF no sangue, pode haver ali a presença do nanismo ou uma estatura menor do que a esperada do próprio indivíduo poderia ter, né? Uma outra condição inversa a isso é o gigantismo, quando a pessoa pode ter ali, por alguma razão, uma hiperprodução de GH, uma ação acentuada desse GH no corpo, produzindo um crescimento corporal muito intenso. E por outro lado, quando esse aumento da secreção do GH e da concentração sérica de GH ocorre já após o fechamento das epífises ósseas, pode ser encontradas características que resultam na acromegalia, uma síndrome onde há aumento das extremidades, né? Então a gente encontra, por exemplo, aumento da testa, um queixo mais protuso, nariz e ouvidos com alterações, mãos, etc. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, é só uma síntese do assunto, né? E já introduzindo um primeiro hormônio, que no caso é o GH. Grande abraço, fiquem com Deus.